Olá, queridos, a graça e a paz do nosso Senhor. Seja muito bem-vindo, que Deus possa maravilhosamente abençoar a vossa vida, te dar graça e que você possa estar cada dia desfrutando do privilégio que Deus tem nos concedido de nós falarmos da sua graça e da sua bondade. A história de hoje, ela fala de uma mulher que foi pega em um ato de adultério, João 8, a partir do verso 1. Nós observa que aquela mulher, ela foi pega em um ato de adultério segundo os fariseus da época. E os fariseus conduzindo aquela mulher até Jesus e fazendo aquela mulher ficar de pé diante daquela multidão, trazendo assim aquela mulher ao constrangimento. E eles fazem uma pergunta para Jesus: Mestre, essa mulher ela foi pega em ato de adultério. E como diz a lei, alguém que é pega em ato de adultério deve ser apedrejado. Mas Jesus, conhecendo o coração e a mente dos fariseus, e Jesus também sabia que os fariseus não tinham nenhuma preocupação em denunciar o pecado, principalmente de adultério naqueles dias. Tudo aquilo era uma farsa para tentar condenar Jesus, não tentando pegar Jesus, quando Jesus poderia muito bem dizer, muito bem, foi pego em um ato de adultério, a lei diz que tem que ser apedrejada. Mas a grande questão é que os fariseus entendiam que Jesus ia liberar aquela mulher, não fazendo conta nenhuma de cumprir a lei. Mas uma coisa que me chama a atenção é que, como Jesus ele conhece o pensamento das pessoas e principalmente daqueles que levaram aquela mulher à sua presença, alegando eles que ela tinha sido pega cometendo tamanho ato, eu quero chamar a tua atenção para um ponto importante. É que aquelas pessoas que conduziram aquela mulher à presença de Jesus, cada um deles tinha uma pedra na mão para apedrejar, para matar aquela mulher, porque aquele que era pego em ato de adultério era executado por apedrejamento. Então cada um estava já com a sua pedra na mão, pronto para atirar, para executar aquela mulher. E Jesus ele faz uma pergunta muito simples e que desmantela toda aquela farsa. Jesus ele faz a pergunta o seguinte: quem dentre vós não tem pecado, atire a primeira pedra. E aqui é o ponto-chave, é que a Bíblia diz que começou pelos mais velhos. Eles começaram a soltar suas pedras e sair, até o mais moço. O que prende a nossa atenção é que, como seres humanos, cheios de falhas, de defeitos, somos seres imperfeitos, mas sempre nós vamos perceber alguém tentando subjugar o outro, alguém tentando apontar o erro dos outros, alguém sempre está pronto para atirar a primeira pedra, achando ele que é melhor do que os outros.
Quando na verdade Jesus, ele diz: quem dentre vós aí que não tem pecado, atire a primeira pedra. E eles começaram a fazer uma análise de si mesmo. Então, quando eles fizeram uma análise deles mesmos, de si mesmo, eles começaram a perceber que o pecado que eles tinham cometido era maior do que o pecado de adultério. E a Bíblia nos mostra, Paulo, por exemplo, no capítulo 11 de 1 aos Coríntios, ele diz: pois o homem examine a si mesmo. O autoexame, ele tem que partir primeiramente de mim, de nós, pessoal. Esse autoexame, ele tem que ser pessoal. Para que nós não venhamos incorrer no erro de condenar ou de julgar outra pessoa. Então, quando nós olhamos para esse texto, nós vamos observar claramente que quando nós olhamos para dentro de nós vamos entender que nós somos tão responsáveis pelos nossos atos, que nós temos que tomar tanto cuidado quando nós apontamos o dedo para alguém ou tentamos acusar alguém. Sociologicamente falando, nós estamos vivendo dias tão difíceis, onde as pessoas elas estão se constituindo juízes dos outros, condenando os outros por aquilo que não gosta, por aquilo que ele não concorda, por aquilo que ele não aceita, é contrário à visão dele, e isso traz uma condenação generalizada, enquanto cada pessoa tem que olhar para dentro de si e ver as suas próprias deficiências. Então os mais velhos foram saindo primeiros. Eles observaram que eles tinham pecados horríveis, pecados da mentira, pecados do engano, do engodo, tentando forjar provas mentirosas, falsas, buscando artifício para tentar condenar o inocente, tentando arrumar subterfúgios para massagear o próprio ego deles. E a gente observa que aquela mulher, por mais que ela tivesse cometido atos, mas ela era tão carente de salvação como qualquer uma outra pessoa que não tinha cometido ato como ela cometeu, como eles estavam acusando. O que ela precisava, na verdade, era de uma palavra de consolo, de misericórdia, uma palavra que viesse fazer com que ela mudasse a sua atitude, fizesse uma autorreflexão da sua própria vida, da sua condição de vida. Ela precisava de ajuda e não de condenação. E Jesus, ele entende o coração das pessoas, que quando ele levanta o olhar, ele olha para aquela mulher, ele não viu mais ninguém que estava ali, porque a mente de todos aqueles homens acusaram ele mesmos. As próprias mentes, ao fazer uma autorreflexão, a mente daqueles homens denunciaram que ele tinha um pecado piores do que o pecado daquela mulher. E eles foram se constrangendo com aquilo e foram saindo, porque a mente estava revelando o que estava no coração deles. Então eles foram saindo. O que eles deveriam ter feito foi o que Jesus fez. Jesus disse: cadê os teus acusadores? Aonde eles estão?
Ninguém te condenou? E a mulher disse: não, Senhor, ninguém me condenou. Então Jesus disse: se eles não te condenaram, e Jesus podia, porque ele não tinha pecado, Jesus não cometeu nenhum ato ilícito. Ele poderia muito bem, se eles não te condenaram, eu posso te condenar porque eu sou justo. Mas o próprio Jesus disse assim: olha, eu não vim condenar o mundo, eu vim foi salvar. Eu não vim para os bons, eu vim foi chamar os pecadores ao arrependimento. Jesus disse: olha, os bons não precisam de médico, quem precisa de médico é os doentes. Como é que você encontra alguém em uma falha e você condena em vez de você ajudar? Quem está errando é porque está doente, não está acertando, não está sabendo como fazer o certo. Às vezes não está enxergando como você que é bom está enxergando. Então quem está bom tem que cuidar do doente. E Jesus disse: olha, eu não vim para os bons, eu vim foi para os doentes. Eu não vim chamar justo arrependimento, eu vim chamar foi os pecadores. A gente entende que a obra de Jesus, ela vai no contraponto do que a sociedade pensa. Condenou, tem que matar. Condenou, tem que jogar fora. Errou, não serve. Jesus disse: se errou, eu vim foi para os que erram. Eu vim foi para o pecador. Eu vim foi para os doentes. Eu vim foi para o fraco, fortalecer o fraco. Então a mensagem do Evangelho é uma mensagem de restauração, de restituição. É uma mensagem que faz com que esse homem reflita sobre a sua atual situação e volte. João escrevendo em Apocalipse: lembra-te por de onde caíste, arrependa-te e volta e pratica as primeiras obras. Apocalipse capítulo 3, versículo 20, Jesus está na porta de uma igreja que se afastou dos caminhos do Senhor. Ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar. Jesus olha para aquela mulher e diz: cadê os teus acusadores? Não foram embora. Ninguém te condenou? Não, Senhor, ninguém me condenou. E Jesus disse assim: e nem eu tampouco te condeno. Vai em paz. Só que ele disse: não peques mais. Duas pessoas poderiam condenar aquela mulher. Um era Jesus, o outro era ela mesma. Sabe quando a pessoa se enche de culpa e diz: eu sou mesmo assim, eu não tenho mais jeito, o meu caso é sem solução, a minha vida já está entregue ao desprezo, ao descaso, ao pecado, aos vícios. Ei, você está se condenando porque você não está se perdoando. Se você entende que a sua vida tem jeito, que o seu caso não é perdido, grite por socorro, Jesus está às portas. Quando você diz: eu tenho condições de sair dessa vida, eu não aceito a condição que eu estou vivendo, eu tenho condições de viver melhor, porque Deus tem o melhor para mim. Deus tem o melhor para mim. Se Deus tem o melhor para mim, é porque Ele quer que eu desfrute do melhor de Deus. Então Jesus disse: olha, nem eu tampouco te condeno, vai-te em paz e não peques mais. Jesus estava dizendo: vai em paz, não cometa mais esse tipo de ato. Você tem condição de viver diferente, você pode mudar a sua história, você pode mudar a sua atual situação. Você é o maior responsável por uma mudança em você mesmo. Por quê? Porque a Bíblia diz: tudo é possível ao que crê. Se nós depositarmos em Deus a nossa confiança e que nós temos condições de lutar por aquilo
que nós acreditamos que seja o melhor para nós, nós temos condição de mudar a nossa história. Por quê? Porque Isaías, capítulo 55, versículo de número 8, o Senhor diz através do profeta Isaías: porque os meus pensamentos não são como os vossos pensamentos. O pensamento do homem é sempre de levar o outro à perca, ao fracasso, dizer que os outros não têm mais jeito, que eles são daquele jeito, que eles já estão condenados. O Senhor está dizendo assim: olha, o meu pensamento não é como o vosso pensamento. E os meus caminhos não são como os vossos caminhos. Porque os meus caminhos são infinitamente mais profundos do que os vossos. O que o Senhor está nos mostrando nesta noite é que o pensamento de Deus em relação a nós são pensamentos bons, como disse o profeta Jeremias. E bem sei que pensamento que tenho acerca de vós são pensamentos bons e não ruins. Os pensamentos que Deus tem acerca de seu povo são pensamentos bons, são pensamentos de vitórias, são pensamentos de conquista. Por quê? Porque Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Por quê? Porque é Deus que dá condição para você vencer. É Deus que te dá condição para que você saia da onde está. O que nós não podemos é assumir uma condição de fracassados, de condenados e achar que nosso caso não tem jeito. Nós não podemos de maneira nenhuma pensar dessa forma. Porque Paulo, ele nos dá instruções que nós venceremos qualquer adversidade. Efésios capítulo 6, versículo 10. Fortalecei-vos no Senhor e na força de seu poder. Se nós estivermos de fato fortalecidos em Deus e nós tivermos a convicção que nós fomos perdoados por Deus, nós temos condição de vencer qualquer adversidade, nós temos condições de mudar a nossa própria história. Então não assuma a partir de hoje uma história de um fracassado, não deixe que as pessoas coloquem em você esse nome de fracassado, de perdedor, de sem jeito, que você é um caso perdido. Não permita. Você pode dizer: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Fortalecei no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possa resistir no dia mau. A proposta de Deus para nós é que nesta terra nós colheremos 100 vezes mais e por fim a vida eterna. O Senhor está falando de bênção. Você desfrutará, você participará, você gozará de bênçãos de Deus nesta vida e por fim a vida eterna. Então Jesus olhou para aquela mulher onde todos estavam ali tentando acusá-la e pronto para atirar a primeira pedra. Mas enquanto eles estavam oferecendo condenação e morte, Jesus absorveu aquela mulher e deu a condição para que ela vivesse em paz, sem culpa, sem condenação. Paulo diz lá em Romanos capítulo 8, versículo 1, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Se as pessoas te condenam, se você está em Cristo, não existe condenação, por isso não aceite
condenação dos outros. Paulo diz em Romanos capítulo 8, a partir do versículo 31, pois que diremos acerca destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu Filho poupou, mas antes entregou por todos nós, e não nos dará com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem justifica. Paulo diz, quem nos condenará? É Cristo, que morreu e ressuscitou, está à direita de Deus e intercede por nós. Quem nos separará do amor de Deus? A provação, a tribulação, a nudez, a fome? Como está escrito, por amor de ti nós somos entregues à morte o dia todo. Mas em todas estas coisas, nós somos mais do que vencedores. Paulo diz assim, porque eu estou bem certo, que nem a fome, nem a morte, nem a espada, nem o porvir, principados e potestade. Paulo diz, nenhuma outra coisa alguma nos separará do amor de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Paulo está dando garantias que se nós estivermos em Cristo, nós somos mais do que vencedores. Essa é a palavra de reflexão que eu quero deixar para você. Você que tem assistido nossas mensagens, você que tem se deleitado em palavras simples, mas que tem o poder de te conduzir e de mudar a tua vida. Que Deus te abençoe, que o Senhor possa guardar a sua família, que o Senhor possa guardar a sua casa, que o Senhor possa guardar o teu ministério, que o Senhor possa cobrir você de bênção, de proteção, e você não vai ser atingido, porque a mão de Deus está sobre a tua vida, está sobre a tua casa, está sobre o teu trabalho, o teu ministério, sobre a tua empresa. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.